E agora? Será que meu relacionamento é caracterizado como união estável? Vem comigo que eu te explico certinho sobre esse assunto que assombra muita gente. Fala pessoal, eu sou Manuel Grise, advogado aqui em São José do Rio Preto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E Agora? Se você gostou do assunto, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Assim você terá acesso aos mais diversos assuntos do dia a dia jurídico e pode se defender da melhor maneira possível das injustiças. No vídeo de hoje vamos falar de um assunto recorrente no meu dia a dia e que deixa muitas pessoas em dúvida: a união estável. Mas em primeiro lugar, o que é uma união estável? Pessoal, união estável é a convivência entre duas pessoas, e só duas, viu pessoal? De forma duradoura e estável, com o objetivo de constituição de uma família. Ou seja, galera, ao contrário do que muitas pessoas falam, aqui fica claro que não existe um tempo mínimo exigido para que a união entre duas pessoas seja considerada estável. Outra coisa, a lei brasileira também não exige que essas duas pessoas morem juntas. Mas daí você me pergunta, então o que é considerado união estável afinal de contas? Para responder essa pergunta, temos de preencher uma série de requisitos. Para ser considerada união estável, a relação tem que ser 1. Pública, ou seja, você não pode querer esconder o seu companheiro ou companheira de ninguém. Entendeu, né? Além disso, ela tem que ser 2. Duradoura, estável, mas não existe um tempo mínimo para isso. Vai depender muito de cada caso, com suas características próprias. Ela também precisa ser 3. Contínua. Não pode ser aquela famosa relação em que você se mantém com a pessoa durante a semana e termina aos finais de semana para ir tomar uma cerveja no bar com os amigos, ou então aquilo que ninguém gosta de ouvir de um companheiro: vamos dar um tempo. Dar tempo é o cacete. Outra característica que a relação precisa ter é 4. A intenção de se constituir família. Dessa forma, e já respondendo um questionamento constante do meu trabalho, um casal de namorados que moram juntos, na mesma casa, mas não têm a intenção de formar uma família, não vive em união estável. A diferença entre união estável e namoro é uma linha muito frágil, tênue. Ambos os relacionamentos precisam ser contínuos, duradouros, públicos e com a intenção de constituir família. Só que no namoro, a intenção de constituir família é futura, pro futuro. Essa intenção pode ser demonstrada na forma como os companheiros se tratam perante os outros. Isso é chamado de cláusula geral de constituição, porque os elementos que definem a intenção de se constituir uma família são abertos e subjetivos, ou seja, cada um entende do seu jeito. Outra característica necessária para a caracterização da união estável, característica essa, aliás, muito importante e que falo melhor sobre ela em meu vídeo sobre casamento, é o fato de que, 5. As duas pessoas não podem ter impedimentos para casar. Esses impedimentos estão no Código Civil e são um pouco complexos, mas estão bem explicadinhos no vídeo que fiz sobre os impedimentos de uma pessoa para contrair casamento. Por último, mas não menos importante, 6. A união entre essas duas pessoas deve ser exclusiva. Veja bem, não estou falando que você deve ser fiel, apesar de ser o ideal, mas nem todo mundo pensa assim. Estou querendo dizer que você não pode manter, ao mesmo tempo, uma outra união estável ou até mesmo, e no pior dos casos, ser casado e não estar separado de fato. Parem de ser calhordas. Todos os 6 requisitos são imprescindíveis, ou seja, pessoal, não pode faltar nenhum deles para que a união estável seja reconhecida, pelo menos judicialmente. Seguindo com o nosso vídeo, a união estável foi reconhecida pela Constituição Brasileira, que passou a proteger essa relação como sendo uma família. Outro assunto que dá pano para manga nos dias de hoje. Tem também a Lei número 9278 do ano de 96, que regulou o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição, que fala sobre família. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Fica aí, porque no fim do vídeo eu vou explicar o porquê que a entidade familiar hoje não é só formada pela união do homem e da mulher. Tá, entendi. Mas como eu posso provar que eu vivo em união estável? Um indício muito forte que essa união existe
é a existência de uma conta conjunta, porque mostra a intenção dos companheiros de assistência recíproca. Eu te ajudo e você me ajuda. Serve como uma prova de grande relevância. Reconhecida essa união, o Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2015, disse que para que haja comunhão, ou seja, as coisas em comum do casal, dos bens adquiridos durante essa união estável, é necessária a prova do esforço comum. Como assim? Significa dizer que os bens não podem ser provenientes de doações, subrogações, outra palavrinha difícil, mas significa, por exemplo, que uma pessoa pagou uma dívida sua e então se torna sua credora. Não pode ser proveniente de herança e nem ter sido adquirido antes da união. Maravilha! Mas e a dissolução dessa união? Como faz? Daí vai depender de que tipo de regime de comunhão de bens estamos falando. Se não existir um contrato de união estável que determina o regime escolhido pelo casal, ou uma escritura pública feita no cartório, o regime de regra é o de comunhão parcial de bens. Mas o Código Civil prevê os regimes de separação total, comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos e separação obrigatória de bens. Para você que pretende a caracterização da união estável de uma forma mais fácil, deve sempre estar muito atento às provas. O casal pode, se quiser, simplesmente se dirigir a um cartório e providenciar uma escritura de reconhecimento da união estável, e o valor varia de estado para estado. Ou guardar provas documentais para providenciar o seu reconhecimento perante a justiça, e isso vai garantir o recebimento de seguros, pensões, benefícios previdenciários em caso de falecimento do companheiro e direito na partilha de bens em caso de dissolução. Tá bom, mas e agora? Com a certidão de união estável realizada em cartório, temos o início da união e a previsão dos direitos do casal, como, por exemplo, a inclusão do companheiro em planos de saúde. Bom, não é mesmo? E não é só isso não, viu, pessoal? A união estável dá direito ao companheiro à herança, à pensão alimentícia, que vai ser debatida em outro vídeo, a separação de bens, a pensão por morte, que também vai ser debatida em outro vídeo, a guarda compartilhada dos filhos. Vale lembrar que um casal que está em uma relação de união estável terá um estado civil de solteiros. Sim, você não será casado. No infeliz caso de término deste relacionamento, e aqui não falamos em divórcio, a dissolução poderá ser realizada também no cartório. Mas isso só se você não tiver um filho menor de idade ou incapaz e que os dois concordem com a partilha de bens, guarda, pensão alimentícia. E lembrem-se, vocês obrigatoriamente têm de estarem acompanhados por um advogado, que também vai assinar a dissolução, ok? Mas e se eu não tiver nenhum documento que comprove essa união? Poderá ser feita do mesmo jeito, mas nesse caso o tabelião vai fazer, na mesma escritura, o reconhecimento e a dissolução da união. Dito tudo isso, eu tenho 3 considerações finais para fazer. Primeira, a principal diferença entre casamento e união estável se dá na sua formação. Sim, no casamento, o vínculo de 2 pessoas é reconhecido e regulamentado pelo Estado, enquanto na união estável é necessário que o casal basicamente passe a morar junto, tendo intenção de constituir uma família. Consideração número 2. Vocês perceberam que em momento algum eu mencionei a palavra casal, me referindo a um homem e uma mulher? Hoje, os casais homossexuais possuem os mesmos direitos a ter reconhecidos uma união estável ou um casamento civil. Já a consideração de número 3 diz respeito à entidade familiar, que falei no começo do vídeo. A família, numa visão moderna que o mundo exige hoje, passa a ser vista como um instrumento de busca da felicidade, que é a essência do ser humano. Antes, a família era vista como uma instituição imaculada, com objetivos que passavam longe do prazer das pessoas que as constituía. Esses objetivos se aproximavam muito mais do interesse econômico e reprodutivo. A família passou a ser uma união socioafetiva, ou seja, realmente baseada no aspecto afetivo, de afeição por alguém. A Lei Maria da Penha, que também vai ser debatida em outro vídeo, por exemplo, fala que a família é a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Ou seja, é muito mais ampla, abrangente, moderna. Resumindo, hoje a entidade familiar pode se basear em consanguinidade, ou seja, pessoas com laço de sangue, afetividade ou por simples vontade de dividirem o mesmo lar. Sendo assim, espero que todos tenham gostado do vídeo e até o próximo, pessoal!